Então, boa noite a todas e a todos. A nossos amigos que estão escutando espanhol podem poner a interpretação, já está habilitada com a tradução de Lina. Felipe, poderia pedir para você deixar mais ou menos aí em stand-by a prece não, o mantra de longa vida para projetar no final? Eu acabei não habilitando aqui no meu YouTube. Então, quando a gente Sim, terminar aqui, você já compartilha conosco aquele vídeo mais curto, acho que são 3 minutos ali de recitação, para a ok. gente dedicar para o Yongtse Rinpoche. É, então, nós seguimos no estudo do livro A Fuga dos Monges Bon. Tivemos uma pequena pausa semana passada e retornamos agora, iniciando com aquele momento que fazemos de conexão com o momento presente, de conexão com a linhagem do bom, de conexão com os nossos mestres, especialmente com Yongtse Rinpoche, que é este professor maravilhoso do bom, que está completando 100 anos, completou 100 anos neste ano, e a quem dedicamos este ciclo de estudos. Nós começamos com uma prática de Guru Yoga, uma prática de refúgio interno, uma prática em que a gente se conecta com o nosso corpo, em que a gente visualiza à nossa frente Yongtse Rinpoche. Eu vou compartilhar aqui a tela, o fundo da tela, com a imagem dele, que isso ajuda aí na interdependência, né? Um minutinho. Escolher filtro, ajustar fundo e efeitos. Então, aqui temos os nossos dois professores. Vamos ver se foi, não foi. Então, Yongtse Rinpoche, Tenzin Wangyal Rinpoche, nosso professor, o professor do nosso professor. Nós podemos visualizar Yongtse Rinpoche à nossa frente como a representação de todos os seres iluminados, de todos os mestres iluminados. Todos os seres iluminados têm em comum as qualidades iluminadas. Então, a gente pode ver a representação dessas qualidades como única em todos eles. A gente pode visualizar, ou imaginar, ou sentir a presença desse mestre à nossa frente, e da luz e da testa dele, nós podemos visualizar uma luz branca que chega até a nossa testa, trazendo bênçãos, energia e empoderamento do corpo iluminado. Podemos respirar e perceber a quietude do corpo, a, a ausência de movimento, que é a base do movimento, a quietude, que é a base de tudo que se move. Então, quando a gente se conecta com a quietude do nosso corpo, a gente está se conectando com aquilo que é a base, que é indestrutível. E a gente reconhece essa quietude enquanto base do nosso corpo, dos movimentos que surgem espontaneamente do nosso corpo, como a própria iluminação, como o próprio estado de iluminação do nosso corpo. O grande desafio é nós integrarmos, primeiro aceitarmos de algum modo, né, nos aceitarmos enquanto dignos dessa iluminação,
A gente pode verbalmente entender, intelectualmente entender, mas introjetar, isso é um processo que requer prática, né? E a dificuldade secundária é integrar isso em todos os momentos da nossa vida, né? Integrar esse reconhecimento. Então, por isso que a gente pede as bênçãos dos mestres, das deidades, dos Budas, dos Idas, das Dakinis, para que eles nos ajudem a reconhecer o nosso próprio corpo como a iluminação acontecendo. E quando a gente se conecta na quietude, a gente respira na quietude, a gente descansa na quietude, a gente pode sentir até fisicamente uma energia, uma radiância, que é as bênçãos chegando, que são as bênçãos chegando. Então, essa é uma prática de refúgio interno, né, que aqui a gente faz junto com o Guru Yoga. A gente pode agora aprofundar a experiência, trazendo a atenção para a nossa garganta, onde está o chakra que manifesta a fala, e a gente pode observar a quietude, o silêncio. Pode respirar e descansar nesse silêncio. A gente pode visualizar que da garganta do mestre que está à nossa frente vem uma luz vermelha até a nossa garganta, trazendo o empoderamento, as energias, as bênçãos da fala iluminada, do som iluminado, da vibração iluminada. Às vezes o Tenzin Wangyal Rinpoche e também o Alejandro, que é o aluno sênior do Rinpoche, vão falar da fala iluminada como uma expressão de energia iluminada, né? Energia como aquilo que vibra. Então, a gente pode receber essa, essa bênção, esse empoderamento para reconhecer essa nossa energia, que se expressa especialmente na forma de som, de fala, como a expressão da iluminação. E essa experiência ela é aprofundada, esse reconhecimento é aprofundado quando a gente se conecta ao silêncio e reconhece essa união do silêncio com a própria expressão do som. A gente vê que o silêncio e o som são inseparáveis. Se não houvesse o silêncio, não teria como haver som, porque só haveria barulho, não teria som. É, não conseguiríamos identificar diferentes tipos de sons. Só podemos identificar os sons, perceber os sons, porque existe a pausa, existe o silêncio, que é a própria fonte da fala. Assim como a quietude é a base do movimento. Então, essa união, a consciência dessa união é a própria experiência da iluminação de nossa fala. E nosso grande desafio é integrar essa consciência de nossa fala iluminada em todos os momentos da nossa vida. É um grande desafio. Como a gente não consegue, a gente tem o apoio, o suporte dos mestres, dos Budas, dos protetores. E a gente agora pode aprofundar a experiência de Guru Yoga, de tomada de refúgio interno, trazendo a consciência para o nosso coração, onde é a morada da nossa mente, e perceber que os pensamentos que povoam a nossa mente, eles surgem. Eles não estão sempre aí, eles surgem. E eles permanecem e passam. Então, se eles surgem, se eles permanecem e passam, significa que há um espaço onde isso está acontecendo, onde esse surgimento está acontecendo.
E esse espaço, então, é a base da nossa mente. Esse espaço é a verdadeira natureza da nossa mente. É onde tudo surge, é onde tudo permanece, é onde tudo passa. Não tem nada mais do que o espaço. A gente pode receber as bênçãos do guru que está à nossa frente, do mestre que está à nossa frente, de Yongtse Rinpoche que está à nossa frente, por meio de uma luz azul que sai do coração dele e chega até o nosso coração, trazendo bênçãos, energia e empoderamento da mente iluminada, para que nos ajude a reconhecer esse espaço que é inseparável dos pensamentos e vice-versa. O, o espaço e os pensamentos que surgem, as emoções que surgem, não estão separados. É aquela metáfora que os nossos professores sempre apontam, né, do oceano e das ondas. Os pensamentos são como ondas, surgem e passam, mas os pensamentos não deixam de ser as ondas não deixam de ser o pensamento, as ondas não deixam de ser o oceano, assim como os pensamentos não deixam de ser o espaço, não deixam de ser a base da nossa mente, que é esse espaço. Então, os ensinamentos, os professores falam que reconhecer essa união do espaço, dos pensamentos, das emoções, de tudo que surge, é a própria experiência da mente iluminada, é a própria experiência da iluminação. Então, vamos tentar sentir esse espaço, entender esse espaço, vivenciar esse espaço. Observe o pensamento, observe que os pensamentos surgem naturalmente, naturalmente se dissolvem, e observe que até aquilo que nós estamos identificando como esse processo de olhar os pensamentos, ou seja, o próprio observador, isso que somos, que está aparecendo como observador e que nós achamos que somos nós, né? Mesmo essa experiência de observar, ela também surge, permanece e passa. Então, nem o observador é, é fixo, né? A própria observação, o próprio observador, a nossa mente observando também é um processo, é esse fluxo dentro desse espaço aberto, indestrutível, acolhedor. A gente respira, né, e agradece, e com a intenção de que esses estudos que estamos fazendo, especialmente com a sessão de hoje, beneficiem inumeráveis seres, né, que nos ajude a nos iluminarmos, que nos ajude a conhecer um pouco mais o caminho da iluminação, para que assim a gente consiga ajudar outros seres também a percorrer o seu próprio caminho. Essa é a nossa motivação, é nos iluminarmos para ajudar os demais seres a atingirem o mesmo ponto, né, o mesmo processo. Então, na semana retrasada, nós paramos. Um minuto, não consegui compartilhar. É, um minuto, compartilhar aqui. Não sei se agora vai. Agora sim. Então, onde estamos aí nessa aventura? Tudo começou lá com o Yongtse Rinpoche, a criança, uma situação muito complicada com a sua família, muita pobreza, muitas dificuldades. Conhecemos o Tibete, conhecemos as contradições do Tibete, conhecemos o percurso em que o Yongtse Rinpoche percorreu para iniciar os seus estudos no Bon. Aconteceu muita coisa. Ele se conectou com o lado da família da mãe, depois que a sua família paterna quase
praticamente se desfez, né? Seu pai faleceu, seus outros tios, que também eram pais, a gente viu essas particularidades do Tibete, que foi bem interessante, essas famílias que são formadas por, por, por outras estruturas de família, né? E, e aí depois nós terminamos a parte do Yongtse Rinpoche quando ele vai para o monastério Menhintrense, já com 20 e poucos anos de idade. E aí nós fomos conhecer a história do Tibete quando da anexação pela China, o começo desse processo, né, da invasão da China. Vimos que essa história, ela não tem o lado bonzinho, o lado dos malvados. A gente percebeu que o livro ele está bem interessante nesse sentido, porque vai mostrar que há nuances importantes a serem conhecidas nessa história, que o Tibete, mesmo sendo esse reino, esse território maravilhoso, é um reino governado por humanos, está no Sansara. Então a gente viu as contradições do Tibete, as, as questões políticas dentro do Tibete, as pobrezas, as injustiças, vimos várias coisas interessantes, as injustiças também feitas pelos chineses, né? Então, o livro está interessante nesse sentido, e aí passamos aí umas 2 semanas só lendo essa parte da história da invasão chinesa, e na semana passada nós começamos a conhecer os outros dois personagens importantes desse livro, que são os outros dois mestres, que lá na frente vão se encontrar com Yongtse Rinpoche e, e que de algum modo são responsáveis aí por manter o bom vivo hoje. São três mestres muito importantes. E aí nós começamos a ler o capítulo 6, chamado Melhores Amigos, em que começa a narrar a história do Santen Karnai e do Sanjie, do Sanjien Tenzin, que, ao contrário do Yongtse Rinpoche, vem de famílias ricas. Nós vimos que o pai do Santen era um grande mercador, fazia comércio com a China. Nós vimos como funcionava um pouco desse comércio. E aí terminamos então nessa parte. Qual seguimos agora? Então, contando esse comércio do pai do Santen, o texto diz, vou aumentar aqui, que esse lucrativo comércio de chá permitia às famílias de Santen e Sangueu, as duas famílias, esses dois amigos tinham essa mesma profissão, né? Eram proprietários aí de terras. Então, isso permitia sustentar financeiramente seus filhos quando eles entraram no mosteiro local em busca de educação valorizada. Em um país sem escolas públicas ou privadas, os mosteiros eram o único repositório de conhecimento e alfabetização. Fora dos mosteiros, homens santos, semi-analfabetos e autoproclamados educadores instruíam um punhado de crianças locais nos rudimentos da educação e realizavam rituais para aldeões em troca de refeições. Um desses homens santos aceitou Santen como aluno quando ele tinha 8 anos. Seus métodos de ensino baseavam-se fortemente em gritos e no uso de seu bastão nas nádegas dos pupilos. Após 2 meses de repreensões e surras, Santen aprendeu a soletrar sua primeira palavra. Aqui é Fiogs, né? Fiogs. Não tem ideia de como seja essa pronúncia em tibetano. Iogs, talvez, enfim. Mas que significa espaço. É uma das palavras para espaço, né? Porque a gente sabe que tem outras palavras para espaço, como, por exemplo, é, é, bom, já me esqueci, mas eu sei que tem outras palavras para espaço. Mas Piogs, então, seria uma delas. Espaço era exatamente o que Santen desejava ardentemente colocar entre ele e seu instrutor abusivo. Ele comemorou quando o velho itinerante partiu para outra aldeia depois de alguns meses. Já desencantado com seu primeiro contato com a educação, a vida de estudos e contemplação exercia pouca atração sobre Santen.
Seus pais não davam atenção às opiniões do filho, insistindo que, como primogênito, ele devia entrar para a vida monástica. Sua mãe queria que ele se tornasse monge para trazer prestígio à família e afastá-lo do esforço e da dureza da vida no Planalto tibetano. Então, nas famílias aristocráticas lá do Tibete, o primeiro filho era esperado que fosse para o monastério, porque isso trazia status. Logo após o pedagogo abusivo deixar a aldeia, os pais de Santen o enviaram a Nateng, um pequeno mosteiro bom a cerca de 5 quilômetros de sua casa. Mosteiros como Netang, um aglomerado de cerca de 20 edifícios, eram o coração cultural das pequenas comunidades rurais. Ali, Santen e sua família participavam de festivais religiosos, faziam oferendas às divindades locais para garantir prosperidade e buscavam tratamento médico e conselhos sobre todos os problemas da vida. Os moradores apoiavam esses mosteiros com doações e pagando os monges pelos rituais que regiam todos os aspectos importantes da vida tibetana. Os monges realizavam rituais para casamentos, mortes, nascimentos e aniversários específicos, como o 25º, 30º e 37º, idades consideradas problemáticas em relação à saúde ou à prosperidade, e que só poderiam ser purificadas por meio de preces. Então, o Tibete tem um sistema astrológico bem específico, né? E essas idades são consideradas idades críticas. Quando a doença surgia, ao menos 4 monges eram chamados para pendurar bandeiras de oração multicoloridas e recitar preces. Para aumentar sua boa sorte, os tibetanos mandavam abençoar bandeiras de oração em um mosteiro em troca de uma contribuição, e depois as colocavam no topo de uma colina. Cada estrada e trilha tinha pontos auspiciosos, onde os visitantes adicionavam uma pedra a uma pilha para ter sorte, ou onde linhas de bandeiras de oração azuis, verdes, amarelas, vermelhas e brancas adornavam rochedos, pontes e árvores, com o vento soprando as orações das bandeiras tremulantes para toda a terra. Prática de levantar o lung, né? O lungtá. Cada família tibetana possuía um altar adornado com lamparinas de manteiga, frequentemente exibindo o retrato do Dalai Lama, além de imagens de lamas importantes e deidades protetoras. Cada aspecto da vida tinha uma cerimônia, oração ou ritual associado. O mundo tibetano estava repleto de espíritos que viviam nos lagos, montanhas e campos. As famílias deixavam tigelas de leite para apaziguar os espíritos da água, que causavam travessuras e desordens quando perturbados ou desagradados. Outras divindades recebiam oferendas para persuadi-las a subjugar os espíritos da água, conhecidos pelo nome tibetano Lu, e às vezes pelo nome sânscrito Nagas. Então, aqui com nossos professores, nós já tivemos a oportunidade de participar de retiros em que nós vamos aprender a fazer essas oferendas para os nagas ficarem pacificados, né? Para eles não causarem danos, porque eles vivem nas águas, nas florestas, e a perturbação desses ambientes faz com que eles acabem reagindo. Então, essa é uma prática bem comum no Tibete, prática com as nagas ou com os Lu. No mosteiro de Nateng, Santen aprendeu a realizar os rituais do bom. O pequeno mosteiro não tinha aulas formais e ensinava apenas rituais. Por isso, aos 10 anos, Santen fez, a contragosto, a jornada de 40 quilômetros até o mosteiro maior e mais prestigioso em Qiansang, a vila de Sangye. A cavalgada, por uma trilha esburacada no fundo do vale, ladeada por pinheiros, levava o dia todo.
Santen passou por diversas vilas pequenas como a sua antes de chegar no final da tarde ao mosteiro de Kiatsan, situado numa encosta logo acima de um vale verdejante com hectares de trigo em broto. O mosteiro contava com quase 150 monges desempenhando suas tarefas sob um telhado de caras telhas chinesas, em nítido contraste com o modesto mosteiro de 15 monges que ele havia deixado. Acima do mosteiro, as casas de pedra da vila se alinhavam em costa acima. Santen foi direto a uma pequena casa nos terrenos do mosteiro. Ali, seu tio-avô, Ortsun Tenzi Lodro Gyatso Horwa, a quem chamava de Horwa Aku, ou tio Horwa, havia se instalado recentemente como o mestre principal do mosteiro. Então, o tio do Santen era o mestre principal do mosteiro. A casa de Horwa Aku era uma entre duas dezenas construídas por famílias para filhos que viviam no mosteiro. Essas casas também serviam de hospedagem para a família durante cerimônias e festivais religiosos. Então, as famílias mais ricas construíam casas para os seus filhos que iam estudar lá e também para eles mesmos quando iam visitar o mosteiro. Do outro lado do vale erguia-se Dragkar, ou Montanha da Rocha Branca, uma das várias montanhas da região consideradas moradas dos espíritos ancestrais. Os homens da vila realizavam cerimônias e ofereciam tsampa e doces para agradar os espíritos da montanha e trazer boa sorte. Então, para os Lu, que vivem nas águas, eles ofereciam leite. Às vezes leite, incenso, né? Leite, perfume, para os seres da água. E para os seres da montanha, sampa, né? A farinha, a comida deles, né? Farinha de cevada, e doces, um bolinho e doces. As mulheres faziam oferendas aos Lu, espíritos que, quando não estavam sendo travessos, acreditava-se que forneciam a água, colheitas e outras formas de boa fortuna. Então, quando a gente faz a prática dos nagas, as práticas do Lu, nós fazemos tanto a prática para que eles não nos causem danos, mas também a gente faz para que eles fiquem felizes e nos tragam boa fortuna, nos tragam prosperidade. Todas as manhãs, as mulheres de cada família, às vezes acompanhadas dos homens, lançavam oferendas em uma fogueira acesa em um forno cerimonial de pedra. Essa aqui é a prática que durante muito tempo a gente fez regularmente aqui no Bom, todas as sábados de manhã, que é a prática é, é a prática do sur, né? A prática do sur, que é a prática de queimar essas oferendas. Desde seu primeiro dia no mosteiro Kyatsan, Santen foi pressionado pela família para ter um bom desempenho nos estudos, por causa da reputação de Horwa Aku. Horwa Aku era renomeado por ter estudado com vários grandes mestres e por passar 13 anos meditando e realizando rituais sozinho em uma caverna. Santen entrou no mosteiro no mesmo ano em que seu tio-avô introduziu um currículo avançado conhecido como dialética, uma forma de ensino que obriga os monges a defenderem seu raciocínio. Então, no Tibete, há uma forte tradição de estudos mais voltados ao raciocínio, ao processo intelectual dialético, que buscar encontrar a contradição no argumento do outro. Isso exige muito raciocínio, né, muito debate. Então, o Bon e a Gelupa são as escolas, é, inicialmente, principalmente a Gelupa, sem dúvida, né, muito conhecida pela dialética, mas o Bon também é bastante reconhecida por essa abordagem.
Horwa Ako e Gangro Rinpoche, o mestre de Tenzin na caverna remota, eram grandes amigos, e ambos defendiam uma educação ampla, que apresentasse aos estudantes todos os assuntos antes que eles se especializassem mais tarde. Nenhum dos dois poderia imaginar que seus melhores alunos um dia se uniriam e colocariam sua formação profunda e abrangente a serviço da preservação do bom, comprovando a sabedoria de sua abordagem autêntica. Nos fins de semana e feriados, Santen voltava à aldeia e geralmente era convocado para ajudar as outras crianças a cuidar do rebanho. Apesar dos perigos do clima rigoroso e dos lobos e cães selvagens que rondavam as ovelhas, ele preferia pastorear a vida no mosteiro. Então, o Santen ele preferia essa vida no campo do que ficar lá no mosteiro. Mas como ele era o mais velho, ele tinha que ir. Certa tarde, quando Santen, então com 11 anos e outras crianças faziam uma pausa para a refeição em uma encosta gramada, uma das crianças gritou e apontou para o rebanho de Santen. Um cão selvagem havia atacado um carneiro, e os dois rolavam juntos pela encosta íngreme, com os dentes do cão cravados no pescoço do animal. O carneiro em luta e seu atacante pararam à beira de um riacho. Santen correu para salvar o carneiro, o reprodutor mais valioso de seu pai. As crianças gritaram e jogaram pedras até que o cão finalmente soltou a presa e fugiu, mas o carneiro estava morto. Santen correu de volta à vila e pediu ao pai que voltasse com seu rifle. Quando retornaram, os cães já haviam arrastado o carneiro para longe. O jovem monge chorou, culpando-se pela perda do carneiro valioso. O silêncio frio do pai foi punição suficiente. Sandier entrou no mosteiro na mesma turma de Santen. A casa de Sandier, nos terrenos do mosteiro, ficava perto da de Santen, e eles formaram uma amizade duradoura. Os dois eram tão diferentes na aparência quanto no comportamento. Sandier era muito mais alto que o esguio e baixo Santen. Sandier transbordava de vida, sempre com um sorriso fácil que conquistava amizades e desarmava os desconfiados. Sanden era amigável e gentil, mas reservado. Apesar das diferenças, Santen e Sandier tornaram-se inseparáveis. Frequentemente se juntavam aos outros meninos do mosteiro para brincar, lutando e correndo. Sem brinquedos ou outras diversões, os meninos recitavam poesias e trechos de textos sagrados de forma dramática, como se fossem grandes lamas. Sandier se destacava nesse jogo, mantendo grupos de meninos atentos com sua atuação. Ao contrário dos pais de Santen, os pais de Sangue, de Sandier, ou Sangue, né? Mas Sandier é um modo que, enfim, que eu costumo mais falar, então a gente vai seguir assim. Mas os pais de Sangue ficaram horrorizados quando ele disse que queria entrar no mosteiro. Sua família era uma das mais ricas da região, e seu pai queria que seus 5 filhos trabalhassem na propriedade e em seu lucrativo comércio. Para Sandier, a chegada de Horwa Ako e a possibilidade de estudar com erudito renomado era uma oportunidade a ser aproveitada. Sua teimosia acabou vencendo a oposição do pai. Os dois meninos foram admitidos na primeira turma conduzida ao mosteiro por Horwa Ako. O estudo era exaustivo. Eles se levantavam ao amanhecer e estudavam até o anoitecer, fazendo pausas apenas para o chá e as refeições. Passavam horas memorizando páginas após páginas de texto. A cada poucos dias eram testados e recitando um texto diante de uma assembleia de monges. O exercício aguçava suas memórias a ponto de conseguirem citar o número de página e a linha ou uma linha, uma frase ou um parágrafo. Durante o verão,
mergulhavam nos textos filosóficos e aprendiam a arte do debate. Eles debatiam em duplas, com um monge sentado no chão e o outro em pé. O monge em pé gritava seus argumentos, batendo o calcanhar de uma mão na palma da outra, a cada ponto. Que a gente já viu, né? Muitos de nós já vimos esses vídeos desses debates. Um chute no ar, um chute no chão com o pé esquerdo acompanhava cada palma. O monge sentado devia responder instantaneamente, citando uma seção do texto em defesa de sua posição teológica. A menor hesitação provocava risos entre os monges. Os espectadores se juntavam ao interrogador, atacando o raciocínio do monge defensor. Então, o monge defensor ele tinha que responder muito rápido e tinha que responder exatamente onde a resposta dele estava sustentada, em qual texto, em qual linha, em qual parágrafo. Então, é um exercício de retórica, né, de análise, de raciocínio e também de memória, de memorização, de decorar os textos. No inverno, os monges se levantavam antes de amanhecer para recitar mantras, meditar práticas, rituais e memorizar textos. Eles aprendiam caligrafia, lógica, poesia, gramática, lexicologia, medicina tradicional tibetana, música, dança ritual, arte, cosmologia, astrologia, filosofia, pintura e arquitetura de edifícios religiosos. Então, esse aqui é o currículo de uma formação num mosteiro tibetano. Quanta coisa, né? A gente fica com vontade de querer conhecer um pouquinho de cada disso, de cada coisa. Utilizando punhados de areia colorida ou arroz, desenhavam pacientemente mandalas intricadas no chão. Após horas de trabalho, a obra multicolorida era varrida como demonstração da impermanência de todas as coisas. Horwa Aku concebeu uma abordagem inovadora que combinava dois currículos tradicionais em um só. Nas tradições budistas e no Bon, o monge podia escolher entre o grau de meditação ou um grau de Geshe. O grau de Geshe envolvia estudo intenso e memorização das vastas quantidades de texto. O grau de meditação normalmente exigia 3 anos de retiro, geralmente em solidão, em um local remoto, para obter o título de Tokten. Horwa Aku combinou os dois métodos em um curso de 7 anos, dividindo os períodos de isolamento em mini-retiros. Ao final do curso, os monges recebiam o grau de Geshe, equivalente ao doutorado, além do título de Tokten. Então, o que está dizendo aqui? Que no sistema tradicional de ensino tibetano, o monge ele poderia ir por dois caminhos. Ou ele seria um, um monge clássico, aquele que passou anos em retiro, um retiro solitário, é, e é um eremita, né? Ou ele ia para o caminho dos estudos, um caminho intelectual, em que ele ia ser um professor dos textos, ia ter o domínio sobre o texto e ensinamentos. E aí, no bom, e até hoje é assim, os professores que terminam, os monges que terminam esse processo de 7 anos, eles é, terminam com esses dois títulos, né? Tokten, meditador, e Geshe, o doutor. Em um dos anos, eles praticaram o retiro no escuro, trancando-se sozinho em uma sala escura para meditar durante 49 dias. No livro Maravilhas da Mente Natural, do Tenzin Wangyal Rinpoche, ele conta como foi a experiência dele no retiro no escuro, né? Ele fez muito jovem, ele foi o mais jovem a fazer até então o retiro no escuro.
O isolamento da luz ensinava aos monges calma, clareza e a percepção de que o mundo físico é uma criação da mente. Confinados em uma pequena sala sem nenhuma luz, seu único contato com o mundo exterior se dava por meio de pequenas aberturas na parede, através das quais os alimentos eram passados sem que entrasse luz. As 2 primeiras semanas do retiro no escuro, ou do retiro escuro, foram difíceis para Santi, que sentia um desejo avassalador de fugir para a luz. A escuridão o envolvia, sufocando-o como se estivesse no fundo de um oceano profundo, onde a luz jamais penetra. Ele lidou com isso concentrando-se em um programa intenso de meditação e preces elaborado antecipadamente. O monge ficava de guarda do lado de fora da porta, caso Santo pedisse ajuda, adoecesse ou precisasse ser retirado por não conseguir lidar com a escuridão. De tempos em tempos, um lama o visitava e falava com ele através da porta para verificar seu bem-estar. Essa é uma prática de Dzogchen, né? A prática de retiro no escuro. Para alguns dos colegas de Santen, o isolamento intenso evocava visões e provocava experiências religiosas intensas, que é a experiência de Togyo. Em alguns casos, monges relataram atingirem um estado profundo de meditação, que lhes permitia controlar a temperatura corporal, permanecendo imóveis, sem fogo ou roupas extras, durante um rigoroso inverno tibetano. Aqui está falando da prática de tumo. O estado meditativo era tão profundo que, para alguns, ele persistia por horas após serem trazidos de volta à luz. A experiência de Santen se limitou a um tédio intenso. Com o tempo, ele se adaptou à escuridão, mas sentiu imenso alívio ao retornar ao mundo iluminado pelo sol ao final das 7 semanas. Lembrando que os autores aqui entrevistaram, né, os monges, então é bem bonito ver um mestre dizer que a experiência dele no Retiro no Escuro não trouxe, no caso dele, né, nenhuma experiência é, extraordinária, que foi só tédio, como está colocado aqui. Mas acho que a gente já está percebendo, conforme a gente vai conhecendo os mestres, que o Santen, ele tem um perfil diferente, pelo menos do Sanguier. O Santen, ele estava ali no início, mais por obrigação. O Sanguier, depois eu vi que o Felipe colocou ali no chat as pronúncias, e aí, Felipe, se você puder depois nos ajudar, é porque eu não sei não sei ler direito esse sistema Wiley. Tenho vontade de aprender, então a ideia é que nesse ciclo a gente aprenda e aprender algumas pronúncias aí com o Felipe ia ser bem legal. Mas de qualquer modo, essa foi a experiência do Santen. Em outro exercício, os monges jejuaram. Durante 6 semanas, sua dieta foi reduzida a uma pequena porção de frutas por dia. Santen nunca se sentiu confortável com a fome e outras privações. Cumpria seus estudos com diligência, mas os achava árduos e desagradáveis. Os monges frequentemente eram confinados ao mosteiro durante os estudos, o que fazia Santen se sentir como se estivesse sendo punido. O curso de dialética aguçou as habilidades de Sanguier e Santen no debate. Os cursos de meditação os ensinaram a superar as fragilidades humanas, como inveja, ciúme, raiva, ódio e, sobretudo, desejo, tanto carnal quanto material. Estavam ausentes disciplinas como línguas estrangeiras, matemática, história mundial, filosofia comparada ou qualquer outra coisa que pudesse ser familiar a um estudante em qualquer outro país do mundo no início dos anos 50. Enquanto Santen pensava em seus estudos, Sangue, depois o Felipe vai dizer como que é a pronúncia correta, parecia dançar por eles. Mas eu estou vendo aqui no horário, acho que antes da gente entrar agora, porque agora o capítulo vai entrar mais no sangue, né, no sangue. Então o Santo a gente já viu que ele está sofrendo no mosteiro. Ele não está gostando do retiro no escuro, não gostou dos jejuns, não, que preferia estar lá no campo, cuidando das ovelhas,
mas a vida o levou aí, ele está cumprindo com como dá, né? E o Sandier já se identifica mais com essa vida, e a gente vai conhecer na próxima semana um pouco mais da experiência dele ali de formação. Então, hoje terminamos aqui em 6 de maio. Algum comentário? Uma dúvida? Felipe, quer compartilhar conosco aí como que você entende essas pronúncias desses nomes e dar alguma dica para nós aí de como ler esse sistema Wiley? Não, não, tranquilo. Tô colocando mais aqui a transliteração para a gente ver como é que se escreve no sistema Wiley. E a pronúncia, ela já está, como é que eu posso dizer, transliterada para o português. Então, assim, o choke, tal qual está escrito aí, e o sandier também. Sandier, Sangue, sangue. Uhum. sandier. Isso, não tem... Então, é aquele fiô, lá que eu li como fiô, seria choke, é isso? Cho? Correto, choke. Choke. É, em relação aí, pessoal, que nós iremos hoje, algum comentário, alguma dúvida, algum acréscimo? Então é isso, vamos seguir conhecendo a história aí dos mestres, que acaba nos estimulando também, de algum modo, nem que seja para compartilhar as nossas dificuldades e falar assim, bom, se um mestre como o Santen teve tantas dificuldades assim, imagine nós, né? Então, o Felipe vai compartilhar conosco aí o mantra de longa vida de Tesão Rigidson. Nós podemos visualizar esse mantra rodando em nosso coração, no sentido anti-horário, imaginando que se cria uma energia, uma luz, uma radiância nesse mantra, que vai como uma oferenda para todos os Budas, para todos os seres iluminados, e desce até nós na forma de bênçãos, especialmente bênçãos de longa vida, de saúde, de força, de vitalidade, e nós dedicamos essa força, essa saúde, essa vitalidade que está chegando até nós para o Yongtsen Rinpoche, né? Para que ele tenha vida longa, para que ele siga aí até os 110 anos ou mais, com muita saúde e alegria, com esse sorriso bonito. E também nós dedicamos para todos os seres. Então, Felipe. Sodrum agara mula tinam vado moye tse ne za. Sodro aga mula tinam vado moye tse ne za. Sodrum agara mula tinam vado moye tse ne za. Sodro aga mula tinam vado moye tse ne za. Sodrum agara mula tinam vado moye tse ne za. Sodro aga mula tinam vado moye tse ne za. Sodrum agara mula tinam vado moye tse ne za. Sodro aga mula tinam vado moye tse ne za. Sodrum agara mula tinam vado moye tse ne za. Sodro aga mula tinam vado moye tse ne za. Sodrum agara mula tinam vado moye tse ne za. Sodro aga mula tinam vado moye tse ne za. Sodrum agara mula tinam vado moye tse ne za.
Sodra Gamula Dinamavadu Moye Cheninza